Amém. Antes de sentar, abra comigo o livro de Salmo. Eu quero estar compartilhando com os irmãos o Salmo de número 91. Salmo de número 91. Existem nos livros de Salmos alguns salmos que nós dizemos salmos órfãos, que não têm assinatura de autor. São ao todo 12 salmos órfãos. Dos 12 tem 3, muito interessante. 3 desses salmos que trata de assuntos muito importantes para a nossa caminhada. Tudo é claro, obviamente. Mas o Salmo 23 fala do suprimento, que Ele sempre nos supre em todas as circunstâncias. O Salmo 103 fala de que Ele sempre zela pela nossa saúde. Amém, igreja? E esse aqui é o 91, que fala de proteção. Amém? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será um escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor teu Deus, teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Podem sentar. Eu quero estar meditando com os irmãos antes de nós ministrarmos a ceia. E hoje também tem mais coisas aí diante de Deus. E em nome de Jesus, eu quero que você descanse no Senhor. Acalme o seu coração agora. Amém? Você que está ansioso para saber o resultado das eleições, fica tranquilo. Fica sossegado. Independente de qualquer resultado, nós como igreja estaremos orando e declarando a bênção do Senhor sobre aqueles que estarão no comando da nossa nação. Amém? Faremos a nossa parte. Mas agora é hora de nós entendermos esse princípio da palavra. Eu falei aqui dos salmos aí, que são salmos ditos como órfãos, né, que sem uma assinatura, sem autor. 3 que eu gosto de destaque. Se você quer realmente entender o princípio de Deus como aquele que supre, meu irmão, ore, mas não faça de vãs repetições. Entenda e pegue o Salmo 23. Se você quer sobre a sua vida que nenhum problema de saúde possa te afligir além do normal, está aí o Salmo 103. Agora, se você quer uma proteção, entender a proteção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, está aqui o Salmo 91. Amém? Porém, qualquer um deles, e principalmente esse, eu quero dizer o seguinte, que não é passe de mágica. A palavra de Deus não ocorre de maneira como se fosse um passe de mágica. Também já vi casos de pessoas dizerem que eu tenho que pegar esse Salmo 91, por exemplo, se eu tiver uma Bíblia em casa, abrir nesse Salmo e deixar aberto em cima de um móvel da casa, para que a proteção do Senhor esteja sobre a minha casa. Meu filho, minha filha, se você crê nisso, desculpa te dizer, você está redondamente enganado. Porque existe a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não é para ser usada como um talismã. Ela é para que a gente venha entendê-la,
compreendê-la e aplicá-la na nossa vida. Amém? Aí sim, os resultados dessa palavra estarão plenamente estabelecidos. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com nenhuma das suas promessas e palavras para a nossa vida. E aqui nós temos uma promessa de Deus, uma palavra do Senhor. E eu quero estar meditando com os irmãos antes de nós ministrarmos a ceia. E hoje também tem aí a apresentação de crianças. Estaremos hoje como igreja com uma celebração muito agradável na presença do Senhor. Começa aqui no primeiro verso. O verso 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? E lá na frente, eu quero falar novamente, parece até uma redundância da palavra do Senhor, mas é para frisar, para deixar bem firme aquilo que Ele tem. E diz o seguinte no verso 9: se fizeres do Senhor teu Deus o refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Em outras traduções aí, a tua habitação, a tua casa. Amém? Porém, existe aqui alguns princípios de Deus. Aqui no primeiro verso, perdão, tem duas coisas que eu quero estar meditando com os irmãos. Que diz o seguinte: o Senhor, Ele tem um esconderijo. Amém, meus irmãos? Quando fala de esconder, obviamente Ele está fazendo jus à questão de uma batalha, de um inimigo. Quando em uma batalha você vai a um esconderijo, o esconderijo é local estratégico para que você não venha a ser atingido, para que você não venha a ser dominado, para que você não venha a ser apanhado pelo inimigo. Na bênção? Então aqui começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Deus tem um esconderijo. E esconderijo, esse primeiro ponto que eu quero estar meditando com os irmãos, é algo que Deus tem para nós. E é o esconderijo do Altíssimo. Fala assim: esconderijo do Altíssimo. E eu quero que hoje, nós falamos alguns dias atrás, viemos ministrando a respeito de entendermos bênçãos e maldições. Jesus já carregou na cruz as maldições, cremos nisso. Porém, nós devemos ficar astutos, porque o inimigo, ele tenta trazer de volta aquilo que já foi pago. E aqui tem um ponto importante para cada um de nós. Se você, irmão, se você que está aqui, você ainda tem alguma dúvida, ou você ainda treme nas bases, devido a algo ou algumas coisas que vêm acontecendo, hoje é o dia de nós entendermos o princípio dessa palavra e entrarmos no esconderijo do Altíssimo. E quando fala que é um esconderijo do Altíssimo, Ele está acima de tudo e todas essas coisas, Ele tem o comando e o que Ele faz é perfeito. Você crê nisso? Fala assim: o que o meu Deus faz é perfeito, inclusive na questão do esconderijo. Eu creio que quando você pode lembrar, quando era pequeno, brincava lá de pique-esconde. Esses dias atrás eu estava aqui na escola e as professoras ensinando os pequenininhos lá de 3 aninhos brincar. Gente, é muito interessante, porque eles contavam ali da maneira deles, quem tinha que tampar o rosto, e os outros se escondiam. Mas era muito interessante, né? Porque eles ainda não têm noção, e eles achavam e tinham plena certeza que se escondesse o rosto, estava garantido. E a hora que o outro que contava lá, e contava daquela maneira maravilhosa, né? Ele saía para procurá-los. E o interessante disso tudo é que aqueles que escondiam, aqueles pequeninos que escondiam, eles estavam tranquilos. Tinham plena certeza que estavam bem escondidos. E eu quero dizer para vocês que a primeira coisa nessa palavra é que o nosso Deus é perfeito. E quando nós entendemos esse princípio, e hoje nós vamos entender, e nós realmente nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, meu irmão,
a proteção do Senhor está sobre a sua vida. E Ele não deixará que o inimigo veja, toque ou chegue onde você está. Amém, meus irmãos? E esconderijo, meu irmão, é coisa muito séria. Não existe uma questão de esconderijo e com plaquinhas dizendo, ó, está escondido aqui, você está procurando fulano, ele está escondido aqui, de maneira alguma. Esconderijo é esconderijo. É muito interessante, fazendo aqui uma analogia com uma guerra triste que teve, que é a famosa guerra do Vietnã, onde os vietnamitas deram um baile nos americanos. O maior exército que existia, ainda é hoje, o maior exército da época. E qual é a estratégia dos vietnamitas? No lugar deles, ali na ação deles, a estratégia deles era esconderijo. Eles foram mestres em esconder, camuflar. Eles foram mestres em cavar esconderijos. E então, de repente, aquele exército poderoso, que vinha com helicópteros, desciam um batalhão em um determinado lugar, era surpreendido e era aniquilado. E isso foi terrível para os americanos. Tanto que, depois da batalha, um general vietnamita foi para os Estados Unidos dar ensino para o exército americano a respeito de camuflagem e de esconderijo. Então isso é muito interessante, principalmente quando nós falamos de estratégia militar. Os vietnamitas, eles tinham uma capacidade incrível. Apesar de poucos, eles se escondiam de uma maneira maravilhosa. De repente, eles iam caminhando, o exército, um pelotão, começavam a levar tiros, não sabia nem de onde estava vindo. Eles não conseguiam nem identificar de onde vinha, de tão camuflado e escondido que eles estavam. E hoje eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, a nossa luta, como diz em Efésios 6, não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores. Amém, igreja? E o primeiro ponto que eu quero que a gente venha entender é que nós podemos, e o Senhor coloca à nossa disposição, um esconderijo, e não é um qualquer. É Ele que preparou, amém, meus irmãos? E quando Ele diz isso, o inimigo não vai te enxergar. Pô, pastor, mas estão fazendo isso, tem alguém que não gosta de mim, tem outros que estão fazendo alguns trabalhos a meu respeito, estão desejando mal, estão fazendo isso ou aquilo. Porém, se eu, você e cada um de nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, o enviado do maligno não nos achará. E nós estamos falando, meu irmão, de questão espiritual. Não que você vai tornar-se o homem invisível, a mulher invisível. Não é isso no natural, porém sim no espiritual, amém? E o segundo ponto que é importante nesse primeiro versículo, antes de nós continuarmos a entender esse princípio de Deus, não basta você ir ao esconderijo, não basta você entender que existe um esconderijo, não basta eu e você entendermos isso, nós precisamos ir ao esconderijo e precisamos descansar nesse local, que é a presença do Senhor, amém? Porque não adianta você ir a um esconderijo, você ir até um local em que fala assim, não, venha cá, estão te perseguindo, entre aqui, e você entrar naquele local, por exemplo, fazendo uma analogia, e de repente nesse local você ficar ali, ansioso, você ficar ali, ai, puxa vida, será que não vão me descobrir? Será que ninguém me viu entrar aqui? Será que ninguém percebeu? Eu quero dizer o seguinte, o esconderijo do Altíssimo é um local perfeito, amém? E Ele diz para nós, não basta nós declararmos isso, nós temos que descansar nesse esconderijo do Altíssimo, na bênção. E o terceiro ponto, já nesse início aqui, que eu quero falar com vocês, então é crer que tem um local que o Senhor nos acolhe e nos esconde de todo ataque maligno. Segundo ponto, eu preciso confiar e descansar, crendo que onde o Senhor me colocou, mal algum nos atingirá.
Amém? É uma proteção máxima. E eu preciso confiar no Senhor. E o terceiro ponto que está aqui nesse primeiro versículo é fazer desse local a nossa habitação. Fala assim, habitação. Amém, meus irmãos? Então nós temos que crer que existe um local onde o Senhor nos esconde, onde Ele nos protege, entender que nesse local é seguro e eu vou descansar e eu vou estar ali confiando no Senhor. Amém, meus irmãos? E o terceiro ponto é fazer desse local a nossa habitação. E quando fala de habitação, está falando, nos remete a uma coisa perene, não é uma coisa passageira. O Senhor está aguardando de nós que façamos do esconderijo do Senhor a nossa habitação. Quando fala de habitação, lança também a palavra, por exemplo, domicílio. Quando faz uma pergunta numa entrevista, qual é o seu domicílio? É o local onde você mora, é o local onde vão te achar. Se alguém te procurar, é lá que você mora. É ali o local onde você está. É ali onde você habita. Amém, meus irmãos? O Senhor espera de nós que, além de entender que Ele tem uma proteção sobrenatural sobre as nossas vidas, Ele fala que nós devemos confiar e descansar e fazer disso a nossa habitação, não um local passageiro. Nós podemos, por exemplo, viajar, alugar uma kitnet ou um cômodo, um apartamento na praia. Amém, meus irmãos? E você pode ficar lá 1 mês, 2 meses. Olha, pastor, eu tenho 3 meses de férias. Louvado seja Deus pela sua vida, meu filho. Vai lá e fica 3 meses. Porém, ali não é a sua habitação. Ali não é o seu local fixo. Amém? Você não vai mudar, né, o seu endereço, a conta de banco, as coisas tudo, o carteiro entregar lá. Não, porque aquilo ali é temporário. E aqui o Senhor também nos mostra o terceiro ponto, já no início dessa palavra, é entender que tem uma proteção. Ele faz isso para cada um de nós. E cada um de nós, ele tem um esconderijo perfeito, que se adapta a sua circunstância, aquilo que você está passando, aquilo que você precisa. Amém? Se é bombardeio, ele fala, eu tenho um bunker para você. Se é granada manual, ele fala assim, eu tenho um local ali que tem uma paredona que vai te... É pessoal, meu irmão, porque ele nos conhece, e ele faz algo pessoal, não é uma coisa coletiva. Entra lá e fica lá no meio do povão. Não, é pessoal. Mas Ele quer que a gente venha entender também esse princípio, de que nós devemos fazer disso a nossa habitação. Vamos entender. Estar no esconderijo não quer dizer que as batalhas vão terminar. Amém, meus irmãos? Estar no esconderijo do Senhor não quer dizer que virá tudo em ordem e não vou ter mais problemas. Não. É você entender aonde você vai, na hora que precisa, e ali você declarar que é o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Amém? E a hora que entender isso, descansar, crendo que Ele vai te defender. Dá um exemplo aqui claro para a gente poder entender. Lá no Evangelho de Lucas, tem em todos os evangelhos, certa vez Jesus pediu para que atravessasse de barco e fosse para uma região dos Gerasenos. E de repente, no meio do caminho, começou uma grande tempestade. Todos estavam no barco. Amém, meus irmãos? A tempestade atingiu a todos. Na bênção. Todos estavam no barco, a tempestade atingiu a todos, o barco chacoalhou e balançou, e todos sentiram aquilo. Porém, os 12 que estavam com Jesus, eles ficaram temerosos, e Jesus, ele estava no esconderijo do Altíssimo. Amém, meus irmãos? Ele confiou, ele sabia. Pastor, você está falando isso porque ele é Deus. Ele é Deus, mas ali ele se fez homem, e como homem ele podia afogar da mesma maneira como qualquer ser vivo pode afogar. Amém, gente? Ele estava ali mostrando para nós. Quer ver um outro exemplo rapidinho? Pedro, quando foi preso, e a igreja orava pela libertação de Pedro, e a hora que Deus mandou lá o anjo para libertá-lo, ele estava o quê?
dormindo. Ele estava dormindo porque ele já sabia que no outro dia ele ia mesmo ser degolado e tal, é isso. Ele estava aproveitando a última noite de sono. Meu irmão, ninguém com sentença de morte estaria dormindo numa situação dessa. É que Pedro, naquela hora, entendeu que ele estava no esconderijo do Altíssimo. E ele entendeu que poderia descansar, que Deus ia fazer o sobrenatural. Amém, meus irmãos? Deus faz o sobrenatural, meu filho. Se Ele não fizer abrir o mar, faz você andar sobre ele. Amém? Se Ele não livrar dos leões, Ele fecha a boca do leão. Entope leão. Então nós precisamos entender esses princípios de Deus. Paulo e Silas foram torturados, presos, pés e mãos, e estavam na masmorra, e ali eles estavam cantando louvores ao Senhor. Porque eles entenderam estar no esconderijo do Senhor e descansar no Senhor. Amém? Eu sei que essa questão do descansar para nós seres vivos, eu estou nesse, não é fácil. Em determinadas situações você falar que vai descansar no Senhor, mas eu quero dizer o seguinte, que até nisso, Deus nos dá o Espírito Santo, que nos auxilia a descansar nele. Amém? É andar por fé, não por vista. Fala assim, crer que há um esconderijo. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, qual é? Além de crer, eu tenho que descansar. Fala assim, descansar. Não adianta eu entrar naquele esconderijo e ficar ansioso. O terceiro ponto, além de crer e descansar, fazer do esconderijo a minha habitação. Fala, a minha habitação. Então esses 3 pontos são importantíssimos. Você não vai entrar no esconderijo do Altíssimo só na hora que precisa. Porque Deus, Ele não é Deus de negociata, Ele não é Deus de barganha, Ele não é Deus de falar assim, olha, ou você vem aqui e entende que aqui é o seu lugar, ou então, meu filho, não vai funcionar. E muitas vezes nós queremos procurar o esconderijo só na hora que o inimigo vem. Uma das coisas, esqueci o nome do chinesinho lá, que ensinou depois ao exército americano. A hora que eles estavam aprendendo a estratégia dos vietnamitas, uma das coisas que ele falou, os americanos falaram, mas nós usamos isso, nós fazemos trincheiras, mas nós fazemos isso de esconder, de se preparar para atacar. Aí ele falou, mas vocês fazem e só vão a hora que vocês enxergam o inimigo. Nós fazemos e ficamos lá. Até o inimigo vir. Existe diferença, meu filho. Você esperar o inimigo vir, para daí se esconder, o que vai acontecer? Ele vai ver onde você está, escondido. Agora, se você estiver escondido e o inimigo vier, você vê o inimigo, e o inimigo não. Amém? Uma coisa simples que deu um banho no exército americano. E esse princípio, meu filho, quero dizer para vocês, no mundo espiritual, continua a mesma coisa. Fala assim comigo, fazer a minha habitação. Agora vamos para o segundo versículo rapidinho aqui, tá certo? Versículo 2, rapidinho. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Fala assim comigo, declarar. Comunhão com Deus. Não adianta você dizer, e o Senhor não quer, como eu disse aqui, que você abra o Salmo 91, a Bíblia, e deixe aberto ali na sua casa, para que a proteção do Senhor esteja. Não adianta você pegar e estar falando ou repetindo, fazendo disso de vãs repetições, como o Senhor nos ensina. Ele quer que a gente venha entender no coração e declarar, olha, eu tenho comunhão com esse Deus, e esse Deus vai me proteger e levar para o seu esconderijo. Amém, meus irmãos? É declarar, é ter comunhão. E pode ser, meu irmão, que você haja, às vezes, com certa confusão. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos repreender todo o paradigma, tudo aquilo que muitas vezes é falso na nossa vida. Estar perto, por exemplo, de uma pessoa, não quer dizer que eu tenho comunhão com ela. E isso nós precisamos entender.
Eu falar, ai, Jesus é Senhor. Eu declarar, eu amo Jesus, mas só da boca para fora. É a mesma coisa que você falar aí, que, ai, eu sou brasileiro, eu gosto do Pelé. E o Pelé nem sabe que você existe. E às vezes você fala como se você fosse amicíssimo dele. Você tivesse comunhão com ele. Se você entrasse na casa dele qualquer dia, qualquer momento. Eu preciso que você entenda, e nós venhamos a entender todo esse princípio. Não basta eu declarar para o inimigo, falar assim, você não me pega. Porque eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um irmão mais velho. Já viram essa questão? Aqueles pequenininhos na escola, que gostam de arrumar encrenca, porque tem um irmão mais velho, grandão. E de repente o irmão mais velho nem está ali. Viajou, e ele arruma encrenca. Sempre apoiado no irmão mais velho. Então não basta nós dizermos, não basta você papagaiar, você repetir como se fosse um mantra na sua vida. Mal algum chegará no lugar da minha habitação, a minha casa, a minha tenda, nenhum. Se vier por um caminho, por 7 fugirá de mim. E se você não tiver comunhão com esse que te coloca no esconderijo. O Senhor, quando veio feito homem, ele esteve aqui e separou 12 para acompanhá-lo. Os 12 estavam junto com ele, mas 11 tinham comunhão, um não. Amém, meus irmãos? E é isso que eu quero que você entenda, porque pelo fato de você ser religioso, apenas acompanhar, discordando disso, discordando daquilo, no íntimo do seu ser, achando que isso te garante o esconderijo do Senhor, a proteção do Senhor sobre a sua vida, não garante, meu irmão. O que garante é a comunhão com esse Deus. Agora, quando nós declaramos, quando nós falamos, fala assim comigo, direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e é nele que eu confio. Quando você falar nisso e aplicar, aí sim, a promessa e a sua parte, as duas entrarão em concordância e efetivará a palavra de Deus. Amém? Não adianta nós falarmos. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é Ele que me fortalece. Eu confio nele. A hora que vem o primeiro problema, nós saímos atrás, correndo atrás de outras soluções. Meu irmão, a nossa solução está no Senhor. E isso é comunhão com Ele. Amém? Agora vem um outro ponto aqui. Versículo 3. Certamente, presta atenção, certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro, perdão, e da peste perniciosa. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. É interessante essa palavra do laço do passarinheiro. Da arapuca, às vezes a gente pensa, daquele que caça passarinho. A hora que fala assim, do laço do passarinheiro, parece que a gente fica imaginando aqueles que armam arapuca. Acho que você, quando foi pequeno aí, deve ter feito isso, vai lá. O que é uma arapuca? Aquela que arma na beira da estrada? Não precisa o resto. Então, o que é? Armadilha. E aqui, laço do passarinheiro. Essa palavra é muito importante nós entendermos o significado dela. Vai além daquele que caça passarinho, meu filho. Passarinheiro, no original, diz o seguinte, é aquele que conhece bem as técnicas de emboscada. É aquele que é mestre do engano. Então o Senhor precisa, e por isso que não adianta nós ficarmos declarando e papagaiando. Se nós não tivermos comunhão com o Senhor, Ele não vai poder fazer o que Ele tem que fazer. Ele, quem? O nosso Deus, é defender-nos das emboscadas, das técnicas emboscadas, para que você não chegue no esconderijo do Altíssimo. Porque o inimigo, a hora que ele vê que você realmente se esconde no Altíssimo, e no Altíssimo ele não te vê, ele não consegue te tocar, ele não consegue fazer nada, e o que ele lança, volta. A hora que ele vê isso, ele tenta fazer emboscada, para que eu, você e cada um de nós, não cheguemos ao esconderijo do Altíssimo.
Então, eu quero dizer o seguinte: se nós entendermos esses princípios e fizermos realmente uma habitação, não uma coisa passageira, entendermos esses princípios, o Senhor está falando o seguinte para nós: você confessa, você declara, eu tenho comunhão com você, e antes que o inimigo faça alguma emboscada, para que você não chegue na minha proteção, no meu esconderijo, eu já dou um jeito nele. Você crê nisso? Fala assim: o Senhor me livrará das emboscadas, do espírito de engano. É muito importante entendermos isso. Nós precisamos entender tudo isso, para que a gente possa usufruir da bênção de Deus. Porque Ele é mestre em enganar, Ele é mestre para fazer com que a gente não chegue ao esconderijo do Altíssimo, à presença do Senhor, à comunhão com Deus. Ele é mestre fazendo emboscadas, assim como aquele que caça faz. Mas pastor, você acabou de falar que ele não sabe onde é o meu esconderijo. Você acabou de falar que ele não consegue ver, que Deus nos garante. Sim, é dessa maneira. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Um caçador, quando ele vai caçar, e isso diz respeito aqui às emboscadas e ao passarinheiro. Um caçador, ele vai caçar um animal. Hoje em dia, por exemplo, quando você assiste aqueles programas, não caçar até para matar, mas aqueles que vão, inclusive, estudar os animais. Eles precisam pegar o animal. Às vezes até para analisar, tirar sangue, fazer umas análises, marcá-lo e etc., acompanhá-lo. E como que ele faz isso? O animal, principalmente os animais aí soltos na natureza, eles não vão deixar ser pego. Aí como que eles fazem? Bom, eles viram aqui. Vou caçar uma capivara. Aqui tem rastro de capivara. Ela passa por aqui. Mas eu não estou vendo nenhuma capivara. Aí você vai e arma uma emboscada, uma armadilha. Você põe algo ali para enganá-los. Amém, gente? E eu quero dizer o seguinte, meu filho. Quando nós entendemos esse princípio de Deus, Ele fala comigo, com você. E eu quero que você entenda isso. Nós temos o nosso Deus, que irá nos livrar das emboscadas, do passarinheiro, do espírito de engano na nossa vida. Amém? Fala assim: eu creio no sobrenatural de Deus, pelo seu Espírito Santo. Meus irmãos, deixa Deus agir. Se realmente nós fazemos a primeira parte, entendemos que Ele vai nos esconder do inimigo, entendemos e confessarmos com os nossos lábios que confiamos nele e declaramos isso, meu irmão, minha irmã e você que está aí, a hora que o Senhor falar: olha, isso é engano, é espírito de engano, a minha palavra diz uma coisa e esse espírito de engano está dizendo outra, por mais bonito e apetitoso que pareça, não caia. Amém? É claro que você não vai fazer uma emboscada colocando algo que não faça atrair aquilo que quer que atrair. Engano seu, meu filho. Entenda isso. Agora eu quero que você entenda também que esse mesmo Deus que nos protege, cuida, não deixa que o inimigo venha nos enxergar, nos atingir, Ele também fala conosco. E nós precisamos dar ouvido à sua voz pelo Espírito. Olha, isso aí está parecendo apetitoso, gostoso, mas não mete a mão nessa cumbuca não. Cuidado, foge disso, porque eu tenho ensinado, eu tenho falado. E não é isso, porque se você fizer, cairá. Amém, meus irmãos? E mais um ponto. Então vem a promessa de Deus. A promessa nem vou me ater muito, porque quando fala de promessa de Deus, todos amam. É fácil entendermos isso. Debaixo das asas dele estaremos seguros. Nenhuma praga chegará na nossa vida, na nossa casa, em lugar nenhum. Essas coisas não precisam nem falar, porque isso é fácil nós tomarmos posse. Amém? Se vier um por um caminho, por 7 sairá. Se um cair, eu ficarei em pé, e etc. Tudo isso é bênção. Mas tem algo aqui que é muito importante. Versículo 8.
Pega aí comigo. Achou aí? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Fala assim comigo, ver. Somente, ó, pode falar, somente com os olhos. Amém, meus irmãos. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe que nós somos humanos, Ele sabe que nós, muitas vezes, aí ficamos meio assim, olha, tremendo na base, e Ele é justo, amém? Fala assim, o meu é justo. Então Ele permite, meu irmão, Ele permite que a gente veja, quando a gente descansa no Senhor, está no esconderijo dEle, confiando nele, declara com os lábios que nós confiamos, descansamos nele, mesmo diante de todas as situações. Olha, Ele permite que você veja, Ele, o nosso Deus, aniquilar o inimigo que te perseguia, que te atormentava, que vinha contra você. Amém, igreja? Fala comigo, ver. O povo que foi retirado do Egito, saíram, como diz a palavra, com mãos fortes. Amém? Humanamente impossível. Porque saíram com uma mão para frente e outra para trás. É correto, é certo, que os egípcios, na ânsia de vê-los sair, jogaram ouro, prata, quer dizer, eles tinham dinheiro, como diz o ditado. Mas eles não tinham uma arma. Eles não tinham nada, eles não tinham bigas, que era o transporte rápido da época. Eles estavam a pé, carregando idosos e as coisas, toda a mudança. De repente eles se viram encurralados. De repente eles chegaram num local, despenhadeiro para um lado, despenhadeiro para o outro, o mar na frente e os egípcios atrás. Pode ser que você esteja numa situação dessa. O famoso beco sem saída. E no desespero, Moisés e o povo todo, claro, sempre vai atrás do Moisés, porque sempre é a culpa do líder, por que nos trouxe aqui, andamos só um pouquinho, já vamos morrer, que coisa, ou morre afogado, ou bate com a cabeça na parede de pedra, ou então morre de flechada dos egípcios. Deus falou uma coisa. Virem e olhem. Esses egípcios que vocês estarão vendo agora, nunca mais verão. Amém? E isso é o agir de Deus. Se de repente você hoje está num beco sem saída, num local desse, entenda, meu filho, que Deus está permitindo para que você veja o problema bem de perto e olhe bem para ele, para que depois nunca mais você veja. Amém? E de repente, o sobrenatural de Deus, o mar abriu. Eles atravessaram. E os mesmos olhos que viram aquele inimigo furioso, rangendo os dentes, armados e vindo levantando poeira, eles também viram ser engolidos pelo mar que fechou. Amém, igreja? Fala assim, ver. E é muito importante esse ponto, porque quando Deus nos protege, nos livra, como Ele tem promessa, quando entendemos o princípio de estarmos no seu esconderijo, estar na proteção do Senhor, Ele vai agir, e Ele age, porque Ele fez a promessa e Ele cumpre. Porém, quando Ele permite nós vermos aqueles que nos perseguiam serem destituídos, arrancado da posição que te atormentava, você vai só. E é muito importante isso. Ver é ver. Eu vou ler novamente aqui com vocês. Preste bem atenção nos detalhes da palavra. Somente, fala assim, somente, com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Meu filho, fica tranquilo. Você pode tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, não vai funcionar.
Ele é Jeová Tsidkenu, a nossa justiça. Amém? E Ele é justo. Amém? E Ele vai permitir que você veja. Amém? E você não vai falar nada. Amém? É muito importante isso. É importantíssimo isso. Porque dos nossos lábios só podem sair palavras de... Se por acaso sair algo do tipo, bem feito, acabou. Se sair algo do tipo assim, maquiado de crentão, viu? Mexe com o Filho de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Acabou. Se vier qualquer coisa do tipo, acabou. Porque o Senhor permitirá somente que a gente veja. E ver para quê? Ver para que aumente a nossa fé. Amém, meus irmãos? Ver não para estar ali agradecendo, falando, não. É simplesmente para entendermos. É simplesmente para entendermos que se livrou daquela situação, outras mais que aparecerem, Ele vai. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus, livra-nos de todas as armadilhas. Amém, meus irmãos? Então Ele permite para que a gente possa ver. Ele permite para que a nossa fé aumente. Ele permite para que a gente creia. Ele permite para que nós possamos realmente ir nos fortalecendo na fé, ir crescendo na fé, ir confiando. É claro que cada situação, uma é diferente da outra. Hoje estou passando por uma situação e esse problema é muito sério. E a hora que Deus me livra, Ele me esconde, Ele age, Ele arranca o inimigo, é um alívio. Porém, de repente vem outra situação, é outra coisa, é outro tipo de ataque. E de repente, se nós bobearmos, nós vamos também nos entregar nas mãos do inimigo. Ele permite que a gente veja, para mostrar que Ele sempre irá nos proteger. Amém? Aí sim, dirigindo ao Senhor, não a quem Ele está trabalhando e tratando, nós vamos poder louvar, agradecer e dizer ao Senhor, obrigado, ó Deus. Porque o Senhor sempre livra do mal aqueles que são teus. Amém? Então nós vamos tomar posse desta palavra. Entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Para que a gente venha usufruir da bênção de Deus a cada momento. Fala assim comigo, só para terminarmos. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Não é dar uma passadinha. Não é alugar por uma temporada. É realmente habitar. E além de habitar, fala comigo, descansar. Por isso que a palavra nos fala, descansa no Senhor. Lance a Ele toda a sua ansiedade. Amém? Lançar algo para uma pessoa, se você estiver próximo, é muito mais fácil você acertar. Amém? Se eu estou com uma laranja aqui, eu quero passar para você, eu pego, estou aqui pertinho, lanço. Eu posso lançar uma laranja para aqueles irmãos que estão lá no fundo do templo. Posso. Mas eu preciso ser muito bom para fazer que caia na mão dele. Bom de mira, que tenha uma força. Então nós lançamos a nossa ansiedade quando nós estamos na habitação que Ele preparou para nós. Amém? É muito mais fácil. Aí não tem erro. Ele vai pegar a sua ansiedade, a minha ansiedade, a nossa ansiedade. E aí sim, podemos fazer jus àquela palavra que diz, não andeis ansiosos.
com coisa alguma. Se Ele cuida do pardalzinho ali fora, das flores que estão aí, não vai cuidar de você, de mim, de todos nós? Amém?